Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos vieram aqui para receber uma bênção de Deus? Tu vai levar para casa, viu, irmão? Em nome de Jesus. Os que trouxeram as suas Bíblias, por gentileza, abram-na comigo. O livro de Êxodo, capítulo 2. É um prazer estar aqui em Figueira, nessa igreja tão linda. Muita gente aqui nesse lugar. Deus abençoe ao pastor, ao ministério. Também aqui rever a pastora Lídia Baiti. Deus abençoe. E a todos os irmãos que vieram aqui para prestar um culto a Deus. Nós não viemos aqui fazer comício, viemos aqui cultuar ao Deus dos céus. E todas as vezes que nós temos nos colocado diante de Deus, Deus tem feito coisas lindas. Estávamos pregando esse final de semana ali na cidade do Maringá. Eu me lembro que no domingo à noite, quando fizemos um convite à frente, veio um homem de terno. Eu achei que ele já era crente. E na hora que nós estávamos orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, coloquei a minha mão sobre ele e o homem começou a pular e falar em língua estranha. Foi uma coisa linda. Aí a mulher dele saiu correndo no meio da igreja e falou: irmão, o que aconteceu com meu marido? Foi batizado com o Espírito Santo. Irmão, mas ele nem crente é, ué. Falei, mas Jesus já batizou ele com o Espírito Santo, ué. Jesus faz o que ele quer, né, irmãos? Então veja só, se Jesus batizou aquele homem antes de aceitá-lo como Salvador, imagina o que ele pode fazer na sua vida, você que já é crente em Jesus. Então abre o seu coração nessa noite. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 9. Está escrito aí no texto sagrado: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E ela lhe pôs o nome de Moisés, e disse: das águas o tirei. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 33, e o versículo 18, a parte A e B desses versículos diz assim: então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Senhoras e senhores, todas as vezes que Deus intentou no seu coração fazer uma grande empreitada abençoada, Deus sempre teve um homem certo no lugar certo. O meu Deus não é um Deus desorganizado como era Baal, que deixou seus profetas a ver navios. O meu Deus é um Deus organizado, e Ele sempre tem alguém para realizar uma grande obra em algum lugar. Deus não é desprevenido, nosso Deus não é desprevenido. Não existe pessoa que clame a Ele que Ele não ouça. A Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 38 e 39, quando aquela discussão de Jó com Deus, Deus diz assim: Jó, quem é que escuta o filho do corvo quando esse clama a mim pedindo comida, Jó? Eu, Senhor, ouço até o filho de um corvo. E quando eu li essa palavra, eu falei: se o meu Deus escuta até o filho de um urubu, o meu Deus pode escutar qualquer cristão lavado e remido no sangue de Jesus. E o povo de Israel era um povo muito atribulado no começo do livro de Êxodo. Estavam aprisionados ali por Faraó. E Deus havia colocado um intento no seu coração de liberar aquele povo da escravidão. Deus queria arrancar o povo do cativeiro debaixo das mãos de Faraó, mas Deus não tinha nenhum homem nascido ali que pudesse fazer isso. Não havia um judeu sequer que houvesse caído nas graças de Deus para que Deus pudesse usá-lo com a sua mão forte. Mas como nosso Deus é o Deus da providência, Deus permitiu que uma mulher por nome Joquebede desse à luz a um lindo menino, a uma criancinha. E a época em que esta criança nasceu não era uma época como a de hoje, em que todo mundo fica feliz quando nasce um guri. Naquela época não. Faraó havia decretado que todas as crianças que nascessem ali do sexo masculino deveriam morrer, porque o povo de Israel estava crescendo sobre a face da terra. Mas o amor de uma mãe, o amor de uma mulher chamada Joquebede, que lutou até mesmo contra as leis
leis do Egito, que lutou contra as leis de Faraó, inspirada por Deus. Então o nosso Senhor cumpriu na família dela o desejo de todos os israelitas. E eu abro um parênteses aqui para dizer que toda mulher que aqui está e tem um filho, zele pela alma da sua criança, zele pela alma do teu filho, ainda que ele não esteja aqui. O meu Deus tem um propósito na vida da sua criança, na vida do seu filho. Às vezes alguém pode olhar para o seu neném e pode dizer: meu Deus, eu acho que não vai dar nem tempo dessa criança crescer, porque Jesus está vindo aí. Eu já te digo o contrário. Deus pode usar o seu filho, a sua filha, para que ele se levante sobre esta terra e venha trazer um grande avivamento para o nosso país. Deus está à procura de alguém, como cantou o Wagner Roberto aqui. Agora, o que eu mais me admiro é que aquela mãe lutou contra tudo e contra todos para que o seu filho fosse uma bênção nas mãos de Deus. E quantas mães por aqui não podem dizer a mesma coisa como Joquebede? Eu conheço muitas mulheres que não amam seus filhos, que não gostam dos seus filhos. Um dia desse eu peguei uma irmã lá na minha igreja, chamando o menino dela de tudo quanto é palavrão, e ainda por cima chamou o menino dela de danado. Tem gente que chama os filhos, nem sabe o que está chamando. Se você abrisse o teu dicionário de português, na palavra danado, a segunda coisa que significa, além de ser uma criança peralta, é condenado ao inferno. Sabe que quando você chama o teu filho de danado, eu sei que para você tu está chamando ele apenas de uma criança levada, mas lá no dicionário, na língua portuguesa, Satanás pode requerer isso de Deus, dizendo que você disse que o teu filho é um condenado ao inferno. Por isso nessa noite eu quero dizer que não importa a tua idade, não importa se tu és uma criança, se tu és um adolescente, ou quão rebelde tu és, o meu Deus tem um propósito na sua vida, e Ele tem alguém para fazer isso, e Ele vai fazer isso aqui hoje. O Espírito Santo vai falar com a tua vida. Agora, quando eu olho para a minha Bíblia e olho a história desse menino, eu muito me comovo. Moisés não foi um moço como eu, que teve uma infância terrível. Moisés não foi um moço como eu, que nasceu de um aborto mal feito. Moisés não foi um moço como eu, que nasceu em uma família muito pobre. Deus concedeu a Moisés uma graça muito grande. Ele, além de não morrer, ele ainda foi adotado pela filha de Faraó. Ora, ser filho da filha de Faraó não é ser um pé rapado naquela época. Ser filho da filha de Faraó era ser filho era para ser neto do homem mais poderoso da época. Moisés estava agora dentro de um palácio, crescendo ali debaixo do ensinamento, de todo o ensinamento mais importante que tinha em sua época. A Bíblia diz que Moisés era um homem versado em palavras, era um homem que estudou debaixo ali das mãos dos homens mais sábios de sua época. Ele sabia astrologia, até a filosofia de sua época. Moisés cresceu numa vida muito boa. Só que agora o que me chama a atenção é o que eu vou lhes pregar aqui. Moisés viveu 120 anos sobre a face da terra, e a sua vida teve 3 grandes fases. A primeira fase foi dos 0 aos 40 anos de idade, quando ele foi criado ali pela filha de Faraó, dentro do palácio. Durante 40 anos Moisés não soube o que era sofrer. Durante 40 anos Moisés era apenas o neto de Faraó. Durante 40 anos as pessoas colocaram na cabeça dele que ele seria o futuro Faraó de sua época. Durante 40 anos ele não precisava de amizade, ele não precisava de ninguém, nem para ele não se esforçava para nada. Segundo a história secular, diz que Moisés, quando ia se deitar, haviam pessoas e criados que ficavam abanando Moisés para que ele não sentisse nem calor, porque eram os primeiros 40 anos de sua vida. Durante 40 anos ele achava que era alguém, mas Deus não havia salvado Moisés para que Moisés ficasse trancado dentro de um palácio e ficar apenas vivendo uma vida de rei. Deus, quando chama uma pessoa, Deus não chama você apenas para ser um crente lindinho como você é, livre de tribulações, não. Tem gente que acha que quando vem para a igreja e aceita Jesus, os problemas vão se acabar. Meu amigo, você está redondamente enganado. Ser crente não é ter uma vida no mar de rosas. Ser crente é ter o nome escrito no livro da vida do céu, mas é padecer aqui nessa terra também. Por isso eu quero te dizer, você tem que passar pelo que tem que passar, e o que você tem que passar ninguém passará por ti. Mas Deus ficava observando Moisés. Esse menino nunca vai tomar juízo. Eu não salvei ele para que ele ficasse aí dentro do palácio. Irmãos, quem está dentro do palácio tem uma outra visão do mundo. Quem
quem é muito rico não tem a visão do que é ser a vida de um pobre. Quem tem tudo nas suas mãos geralmente não dá valor no que tem. E assim era Moisés. Até então Moisés não sabia que era filho de uma judia. Aí, segundo a história, nos diz que um dia ele descobriu que ele era judeu. Por um acaso alguém contou para ele que ele não era um egípcio, ele era apenas um judeu, ele era filho de uma escrava. E quando ele descobre aquilo, o coração dele se amargura muito. Então ele sai de dentro do palácio e vai dar uma voltinha pelo Egito. E nesta caminhada pelo Egito, ele encontra ali os seus irmãos, os escravos que ali estavam sendo açoitados pelos egípcios, e os escravos judeus até morriam. E quando Moisés viu alguém batendo em cima de um irmão judeu, ele sentiu no seu coração assim: meu Deus, eu fui criado com tanta regalia, e agora eu estou vendo um irmão meu ali morrendo. A fúria tomou conta de Moisés, e Moisés se levantou contra o egípcio e o matou. Então Moisés livrou ali o judeu de morrer também. Quando Moisés retorna para o palácio, a notícia se esparrama que o filho da filha de Faraó agora era um assassino. Alguém pode até dizer: meu Deus, como é que Deus pode usar um assassino? O meu Deus escreve certo em linhas tortas. O meu Deus faz coisas que às vezes nós não entendemos. Um dia desses eu contei uma igreja, e de vez em quando eu gosto de lembrar disso para eu saber quão grande é o amor de Deus, e que todas as pessoas que querem ter um ministério às vezes têm que padecer e sofrer um pouquinho. Há pouco tempo atrás, há 4 meses atrás, a minha esposa perdeu um neném. Eu acho que eu já contei isso, talvez alguém aí pelo Brasil afora vai ouvir de novo. E quando a minha esposa perdeu aquele neném, foi um choque muito grande. Era para ter nascido semana passada, era um menininho, eu já tenho uma menininha, ia ser um casalzinho. Que coisa linda seria para o meu coração se aquele filho tivesse nascido. Mas Deus levou a criança. E um dia eu entrei dentro do meu quarto e comecei a perguntar: Deus, eu não entendo, Senhor, por que o Senhor levou meu filho? Eu sou pregador do Evangelho, abandonei uma faculdade de Direito para sofrer junto com os irmãos, para percorrer o Brasil inteiro pregando a Tua palavra. Tenho orado para o Senhor abrir a madre de muitas irmãs, e muitas irmãs estéreis têm dado à luz, tenho tido muitas notícias disso. E agora o meu filho, Senhor, a minha criança, o Senhor leva. E enquanto eu estava de joelho orando, fiquei orando 10, 20, 30, 40 minutos, e parece que o céu tinha se calado, parece que Deus havia me abandonado. Mas como meu Deus nunca abandona ninguém, Ele entrou dentro do quarto ali por intermédio do Espírito Santo e disse ao meu coração: meu filho, tem coisa na vida do crente que ele não tem que entender, ele tem é que aceitar, porque a minha vontade é soberana sobre a vida dele. Eu quero te dizer, não importa o teu sofrimento nessa noite, Deus tem um propósito em tudo isso. Você quer ser usado por Deus? Então esteja preparado para ser açoitado pela nossa vida. Quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Esteja preparado para pagar o preço pelo teu ministério. Ninguém recebe nada de Deus se não pagar um preço. Assim aconteceu com Moisés. Não adianta, você pode estudar a faculdade, pode ser bacharel em teologia, pode ser rico, ter um terno novo, ter carro zero, mas se você não passar pela escola de Deus, a escola de Deus é o sofrimento dessa vida, você nunca estará apto para ser aquilo que Deus quer que você seja. Sabe por que é que a Igreja Assembleia de Deus no Brasil está passando por uma fase tão difícil? Talvez você não saiba porque você não sai daqui de dentro, mas eu viajo o Brasil inteiro, o Wagner também. Tem igreja que a gente chega, irmão, não parece igreja, parece um cemitério. Aí a gente pergunta: o que é que está acontecendo? É que muitos líderes que estão no púlpito não passaram pela escola de Deus, são filhinhos de papai, e Deus não usa filhos de papai, Deus usa os filhos do Deus vivo, que pagaram preço pelo seu ministério. Quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Não reclame daquilo que você passa, não reclame da tua vida, não reclame das perturbações e tribulações que Deus lhe conferiu. A Bíblia diz que Deus açoita e bate na quem aquele ainda Ele ama. Deus te ama, irmão, Deus te ama. Mas vamos lá. Quando Moisés acaba de matar o homem, a notícia se esparrama e começam a procurar Moisés para matá-lo. Agora o filho da filha de Faraó, que achava que era alguém, olhou na frente do espelho e viu que ele não era ninguém. Quando ele olha para frente do espelho, ele olhou para ele e falou: eu não tenho nariz como tem os egípcios, eu não tenho uma vida como tem os egípcios, eu sou um judeu,
Eu sou um escravo e o meu povo está escravizado. Enquanto eu estou aqui dentro do palácio, os meus irmãos estão morrendo lá fora. E esta mensagem nesta noite vem para ti, que fica apenas trancado dentro dessa igreja e acha que é o tal. Você que acha que é o dono de tudo, você que acha que a igreja só vive em função de você. Você não conhece lá fora, você vive dentro do palácio. E quem vive dentro do palácio não tem o direito de achar alguma coisa. Você só vai ter o direito de criticar um pregador, de criticar um cantor, quando você pagar o preço que ele pagou. Eu conheço muitas pessoas que quando vêm para a igreja, vêm com a caneta na mão para anotar os erros do presbítero, para anotar os erros do pastor, só para dizer que o pastor é isso e aquilo. Você não tem o direito, porque você não pagou o preço para estar onde eles estão. Quer chegar aqui, quer falar daqui? Venha sofrer conosco um pouquinho, venha sofrer. Oh Deus. Aí sabe o que Moisés faz? O filho da filha de Faraó, sabe o que ele faz, Paulo? Ele pega e dá no pé do Egito. Ele sai correndo de dentro do palácio porque os homens queriam matá-lo. Agora, quando ele sai de dentro do palácio, ele havia acabado de completar 40 anos de idade. Que presente de aniversário, hein? Primeiros 40 anos ele achava que era alguém. Quando entrou dos 40 até os 80, ele foi para o deserto. E lá no deserto, ele cursou a escola de Deus, a faculdade de Jeová. A faculdade de Jeová, você não sai com um diploma na mão, mas sai, irmão, com um dom e um ministério na sua vida. Na faculdade de Deus, funciona diferente um pouquinho. Se na faculdade do mundo você vai lá todo bonitinho, todo cheiroso, na faculdade de Deus é um pouquinho diferente. Na faculdade de Deus não funciona aquele que é maior, funciona aquele que é menor. Se na faculdade humana os homens têm que se colocar de pé, na faculdade de Deus você tem que andar de joelho. Se na faculdade humana você sai com o nome doutor fulano e tal, na faculdade de Deus você sai com o nome de servo, servo inútil, que precisa fazer muito ainda para agradar o seu Deus. É isso que aconteceu. Agora Moisés olha para a sua vida e fugindo do Egito, aí entra a sua segunda fase. Na segunda fase ele viu que não era ninguém. Na primeira fase ele achava que era alguém, porque era o filho da filha de Faraó. Na segunda ele viu que ele não era ninguém. Aí quando ele vê que não era ninguém, ele tira aquela roupa de pompa que ele usava lá no Egito. Ele agora não tinha mais ninguém para abanar ele quando estava no calor. Ele não tinha mais as fragrâncias dos perfumes que ele se banhava quando estava lá no palácio de Faraó. Ele agora vai andar por meio do deserto, começa a suar como eu e você suamos. E agora para comer ele tinha que trabalhar. E o primeiro trabalho que ele arrumou foi o melhor trabalho de todos. Ele foi ser pastor de ovelha. Glória a Deus por isso. Deus colocou ele na frente das ovelhas. Moisés conversou 40 anos com as ovelhinhas. Eram as ovelhinhas que ele disciplinava. Ele quebrava a perninha da ovelha quando ela fugia. Ele buscava as ovelhas no monte quando elas fugiam e trazia de volta. As ovelhas conheciam a sua voz, as ovelhas conheciam o seu cajado. E Moisés ficou na escola de Deus 40 anos. Durante esses 40 anos ele viu que ele não era ninguém. É esta fase que você deve estar passando, irmão. Essa fase que você chega em casa e não consegue nem dormir. Todo mundo que sobe no púlpito prega melhor do que você. Você já disse: Deus, eu não presto, eu não valho nada. É nessa hora que o Senhor gosta da gente. É nessa hora que Deus olha lá e diz: é desse jeito que eu quero você, mulher. É desse jeito, achando que não é ninguém, porque aí eu vou poder te usar com glória. Quer receber o batismo com o Espírito Santo? Diga para Deus: Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém. E o Espírito de Deus vai descer sobre a sua vida. Enquanto você for grande, enquanto você não descer do teu pedestal, o Espírito de Deus não descerá sobre a tua vida. Reconheça que tu não és ninguém. Aleluia. Quando Moisés faz 80 anos de idade, Deus dá outro presente para ele. A história que a Bíblia conta é uma história estranha. Eu conheço um pouquinho de geologia bíblica, porque eu estudei um pouquinho de geologia e de geografia bíblica. E Moisés, ele pastoreava as ovelhinhas do seu sogro. E as terras onde Moisés pastoreava eram as terras ali perto de Midian. E ali tinha muita pastagem. Mas quando Moisés completa 80 anos de idade, o velho Moisés pega suas ovelhinhas e sobe para um monte, longe, onde não tinha nem verdes pastagem para suas ovelhinhas pastorear, para suas ovelhinhas comerem.
Eu não entendi o que Moisés foi fazer naquele lugar até hoje. Ele foi ali levado talvez pelo Espírito de Deus, ou pela tristeza no seu coração de ver que a sua vida até então só deu errado. Eu acho que Moisés agora sentou numa pedra longe de todo mundo e começou a gritar. Talvez você nunca tenha feito isso, eu já fiz. Quantas vezes as calúnias, as tribulações da vida, e às vezes nós que somos obreiros não temos a quem recorrer. Você ainda tem um pastor para procurar, e o pastor, a quem é que ele procura? Quantas vezes a gente não sai para longe, dobra o joelho? Quantas vezes eu não fiz isso? Lá na minha cidade tem uma gruta, chamado gruta, é um parque recreativo, e tem um morro muito grande, tem umas árvores lá. Quantas vezes eu não subi lá, dobrei meu joelho no pé daquela árvore, olhei para baixo, não tinha ninguém, gritei: Deus me ajuda, Senhor, me socorre, parece que eu estou sozinho. Talvez essa mensagem venha para ti, obreiro de Deus, que está se sentindo sozinho. O Senhor ainda vai fazer muito no teu ministério, não acabou ainda não. Levante a sua cabeça, exalte o nome do Senhor. A sua vida só está começando, irmão, só está começando. Moisés senta numa pedra, imagino eu, e ele começa a imaginar, a lembrar tudo que aconteceu na vida dele. Aí ele recorda-se que a sua mãe teve que escondê-lo durante 3 meses. Ele se lembra que para sobreviver a sua mãe teve que colocar ele dentro de uma cestinha, colocar ele na beira de um rio, e não era brincadeira aquilo. Se de repente pegasse uma correnteza contrária e o barquinho tombasse, aí ele ia morrer. Quando ali então ele é adotado por uma mulher estranha, uma mulher egípcia, uma mulher do Egito que adorava outros deuses. Aí a sua própria mãe foi contratada para cuidar dele, a mãe dele foi paga para cuidar dele, era empregada lá, e ela nunca pôde dizer que era mãe dele. Ele começa a lembrar todo o sofrimento, quando ele descobriu o impacto que ele teve, quando ele descobriu que ele era filho de uma escrava. E ele agora, imagino, já em lágrimas, chorando, se lembra quando ele mata aquele homem, e agora ele corre para o deserto, e ele vê que ele, que já tinha ficado dentro de um palácio, agora há 40 anos no meio do deserto, barbudo, mal cheiroso, cuidando de ovelhas. Eu imagino que naquele momento Moisés deve ter gritado, deve ter desejado a morte. Só que eram os seus 80 anos de idade. Se com 40 anos de idade o presente de Deus foi para ele sumir do Egito, agora com 80 anos de idade o presente de Deus era outro, era muito mais forte. Moisés sentado em cima de uma pedra, quando ele olha para frente, uma sarça que estava ali, de repente ele olha para a sarça de novo, e tinha fogo naquela sarça, mas a sarça não se consumia. Ele enxugava os olhos e olhava, e assim a labareda crescia ainda. De repente, quando ele deu conta de que estava ali diante de uma visão, ecoou uma voz no meio daquela sarça e disse: Moisés, Moisés, tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Moisés, com 80 anos de idade, você que está com 50, 60, já está pensando em aposentar a chuteira. Moisés com 80 anos de idade estava começando a sua vida. Ele ali com 80 anos de idade viu a visão, e Deus disse para ele: Moisés, eu vou te usar. E ele disse: Deus, quem sou eu? E Deus disse: Moisés, você pode não ser nada, mas eu certamente serei contigo, Moisés. É no momento da tribulação, é no momento onde nós não temos força, é que Deus nos usa. Hoje eu entendo por que Deus disse a Paulo, quando Paulo disse: Deus, eu sou um fracote, eu sou um miserável, eu não tenho condição de fazer nada. Aí Deus disse: Paulo, fica tranquilo, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. É na tua fraqueza, é quando você está fraco que você se torna forte. É nesta hora que você está desse jeito cambaleando, que o Espírito de Deus está do seu lado para te ajudar. É nessa hora, irmão, que você não está suportando mais, o teu marido está desviado, que o Espírito Santo vai entrar dentro do teu coração e vai te dar vitória. Deus não prova a gente mais longe do que aquilo que nós podemos suportar. Se você está sofrendo, é porque Deus tem uma obra em tudo isso. Levante a sua mão assim, quem tem um problema na sua vida. Abra a tua mão assim, fecha os seus olhos e fique com a tua mão levantada. Você pelo Brasil afora que tem um problema também, levante a sua mão direita agora. Espírito de Deus, se tu estás nesta palavra, se o Senhor ainda é o Deus da minha vida, eu quero que o Senhor, assim como olhou para mim nessa noite, tu conheces o meu coração, olhe para o coração dos teus filhos que estão com a mão levantada. Estas lágrimas, Senhor, derrama a tua glória sobre a sua igreja. Todo crente que está com a mão levantada, receba aí, irmão, uma injeção de ânimo para caminhar um pouquinho mais. Receba a renovação do Espírito de Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Você que não é, receba o batismo com o Espírito Santo.
Recanturi andaralabachambarama. Oh Deus eterno, eu sinto a ação do Espírito de Deus nesse lugar aqui. O Espírito de Deus está curando muitas vidas de uma enfermidade na alma aqui nessa noite, irmão. O Espírito de Deus está entrando dentro da divisão onde está a tua alma, e o teu Espírito está te dando um pouquinho mais de esperança. Tu precisa de vida, tu precisa saber onde é que você está e para que é que você está aqui. Depois que Moisés tem a visão, 80 anos de idade tinha o velhinho. A sua vida durou mais 40 anos. A primeira fase ele viu que ele não era ninguém. Ele achava que era alguém. Do 0 aos 40. Dos 40 aos 80 ele viu que não era ninguém. Agora dos 80 aos 120 anos de idade, Deus desceu e falou assim: Moisés, agora eu vou te mostrar o que é que eu faço com uma pessoa que não é ninguém. É agora que eu vou te mostrar o que é que eu faço com aquele que não tem, com aquele que não pode, com aquele que está fraco, desanimado, destruído. É agora que eu vou te mostrar a minha glória, Moisés. Aí Moisés começa a operar. Os irmãos conhecem as manifestações de Deus no livro de Êxodo. Deus usa ele para profetizar a Faraó, vem as 10 pragas e tudo mais. Ele se torna um grande líder. Ele que era pesado em palavras, Deus lhe dá um irmão chamado Arão. Ele se levanta e arranca do Egito quase 3 milhões de almas. 2.160.000 pessoas saem dali do Egito com ele. Homens contados de 30 anos para cima. Era muita gente sendo liderado por quem? Por aquele menininho que quase morreu, que estava dentro de uma cestinha. Eu quero te dizer, irmão, imagine tudo que você já sofreu até hoje. Se você está aqui, é porque Deus está te usando aqui. Se você está aqui, se ainda não está sendo usado, é porque vai começar a ser usado. Porque Deus não dá ponto sem nó. O meu Deus te escolheu para você estar aqui, é porque Ele tem um plano grande na tua vida ainda. Não importa se você tem 0, se tem 80 anos de idade, o meu Deus vai te usar nessa noite. Amém, irmãos? Mas chega uma fase da vida dele, ele ficou tão íntimo com Deus. É o único homem na Bíblia que eu vejo que Deus escutou o conselho dele. Olha só, um homem que não era ninguém, um assassino. De repente Moisés se torna conselheiro de Deus. Um dia Deus chega perto dele e fala: Moisés, eu vou destruir esse povo aí. Moisés olha para Deus e fala: Deus, faz isso não, pai. Não, Moisés, eu vou destruir. Deus, não faz isso não, pai. Por que, Moisés? Se o Senhor destruir, o que as nações vão falar? Que o Senhor é um Deus ruim. Deus ouviu ele a primeira vez. O povo de Israel fez mais coisas erradas. Aí Deus olhou para ele um dia de novo, chamou ele para uma conversa: Moisés, eu vou destruir esse povo. Mas antes de você falar qualquer coisa, Moisés, eu vou te fazer uma contraproposta. Fala, Senhor, vamos fazer o seguinte: eu destruo esse povo e faço de você uma grande nação. Eu tiro de você, eu faço com que você tenha muitos filhos, e da sua semente eu faço um outro povo, mais poderoso do que esse. Imagina se Deus falasse isso para você, irmão. Olha, você que está no ciclo de oração, a sua vida, eu vou destruir todo o ciclo de oração e vou fazer de você um novo ciclo de oração, viu, irmã que lidera? Você que está na mocidade, eu vou destruir toda a mocidade, viu, líder? E vou fazer de você uma outra mocidade. Pastor, eu vou destruir a igreja, vou fazer do senhor uma outra igreja. Você que tem, eu sei que tinha muita gente que falou: Jesus, destrói mesmo, pai. Destrói, porque eu não aguento. Esse povo é ruim demais. Moisés não. Moisés já tinha achado que era alguém, depois viu que não era ninguém, e agora estava vendo o que Deus ia fazer com ele. Esse homem que tinha toda a revolta da vida para dizer: Deus destrua, caiu de joelho no chão e falou: Deus, se o Senhor for destruir esse povo, antes de destruir, risca o meu nome do teu livro, pai. Risca o meu nome do teu livro. Eu não quero ir para o céu se o Senhor for destruir esse povo. Deus olhou para ele e falou: não, Moisés, eu não vou destruir esse povo porque eu te amo. Moisés, tu és o homem mais manso da terra, Moisés. Tu és o homem que eu escolhi, Moisés. Deus te escolheu também. Aí um dia Moisés chegou diante de Deus e falou: Deus, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, por que o Senhor não me mostra a sua glória? Você já fez isso com Deus alguma vez? Já falou para Deus: Deus, me mostra a sua glória. Deus, se o Senhor me ama, me mostra a sua glória. Aí Deus falou: quer ver a minha glória, Moisés? Quero, Senhor. Sobe para cá. Para onde, Senhor? Sobe para perto de mim. Quer ver a glória de Deus, irmão? Sobe para perto de Deus. Sobe para perto dele agora. Deixa essa vida de murmuração. Essa língua tua parece a minha gravata, é tão grande que é. Para com isso. Sobe para a presença de Deus. Dá um sorriso, larga a mão de ficar com essa cara parecendo que comeu giló na janta, irmão. Quer ver a glória de Deus? Sobe para perto dele. Sobe em oração.
Aí Moisés falou: Deus, é para já. Senhor, espera aí que eu vou pegar minha roupa. Não, Moisés, para ver minha glória tem que vir do jeito que você está, sem buscar nada, senão você vai achar que, você vai ver que eu cuido de você. Moisés subiu o monte, começou a subir 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas para subir no cima do monte, lá do monte, no Monte Sinai, 6 horas a pé. Ele chega lá com a língua para fora: Deus, estou cansado, cadê a glória, Senhor? E Deus faz assim com ele, ó: Deus, cadê a glória, Pai? E Deus, ó, Deus se cala. Ele já tinha experiência de sobra na vida. E Deus falou: não, ele ainda precisa de mais uma coisa. Eu vou ficar quieto, vou ver o que ele vai fazer, se ele vai desesperar ou não. E Moisés começa o primeiro dia: Deus, eu quero ver a tua glória, Senhor. E Deus, ó, segundo dia ele ainda tinha fôlego: Deus, pague o preço nessa noite, você vai ver a glória de Deus. Terceiro dia: Deus, eu não aguento mais, as entranhas, parece que o estômago está comendo o próprio estômago, mas eu quero ver a sua glória. E Deus, eu acho que Deus ficou assim lá no céu, irmãos. Moisés lá embaixo: ei, Moisés, é desse jeito que eu gosto de ver você, rapaz. É desse jeito aí, ó. Você não é ninguém, Moisés. Pode gritar, beija o chão, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E Moisés gritando: 1 dia, 1 semana, 2 semanas, 14 dias, Deus, eu quero ver a sua glória. 3 semanas, 21 dias. Eu acho que ele já não gritava mais, fazia: Deus, 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 eu quero ver a sua glória. Olho fundo. Ele ainda não entendia como é que ele não tinha morrido. 21 dias sem comer nem beber água. Mas Deus estava ali perto dele. Ele não via Deus, mas Deus via ele. É assim que está a sua vida. Você acha que está sozinho, mas Deus está do seu lado aí. Deus está só te olhando assim. Deus está só te olhando assim. Vamos ver até onde essa mulher aguenta mais um pouquinho essa tribulação dela. Vamos ver até onde esse homem aguenta. Vamos ver, eu vou dar corda para ele. E você gritando. É o nosso irmão Daniel orando 21 dias. Deus! De repente o anjo chega e fala: Daniel, calma aí, Deus te ouviu desde o primeiro dia. Deus está te ouvindo desde aquele dia. 10 anos você orando, Deus nunca deixou de te ouvir. Mas Deus está te provando um pouquinho mais, para que quando você vê a glória dele, você levante e diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 21 dias, 4ª semana, 28 dias, 30 dias, 35 dias, eu acho que agora ele pedia para ver a glória rastejando no chão. 38 dias e nada. 39º dia e nada. Se fosse eu e você já tinha desanimado. Quando chega no 40º dia, Deus aparece: Moisés, que é, Senhor? Quer ver a minha glória ainda? Quero, Pai. Então fica ali no meio daquelas pedras, porque você está muito fraco. Se eu passar, você vai morrer, Moisés. Moisés se arrasta até a fenda da rocha. Quando ele põe o seu rosto no meio da fenda, Deus passa de costa. Quando Deus passa de costa, imagino eu o manto branco de Deus, a glória, o trovão, o vento que deve ter acontecido naquele lugar. Quando Deus vai passando, Deus fica com dó dele, ele vai morrer, não vai aguentar. Deus põe a mão em cima dos olhos dele e passa. Quando Moisés abre os olhos, ele vê Deus pelas costas. Naquela hora ele grita: Deus, agora eu sei que o homem vê a tua glória e não morre. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Esta é a noite da sua vitória. Deus vai te mostrar a glória. Chega de sofrer. Deus vai te mostrar a glória agora. Só que o interessante, irmão, é que acontece diferente na Bíblia do que acontece conosco. Quando uma pessoa tem a presença da glória de Deus na vida dela, a coisa que ela mais quer fazer é subir. Ela quer se mostrar. Eu conheço pregadores e cantores por esse Brasil, e depois que Deus exaltou o nome deles, olha, nem Jesus entra onde eles entram mais. Perderam toda a humildade e acham que eles estão com a glória. Vamos aprender com Moisés. Depois que Moisés viu a glória de Deus, Deus falou: Moisés, viu a minha glória? Vi. Agora desce. Desce. Mas se eu desce agora, Moisés, quem vê a glória tem que descer, irmão. Quem tem a glória de Deus tem que descer, tem que se humilhar, tem que mostrar. Quando Moisés vai descendo lá embaixo, todo mundo olha para ele, ele vê que onde ele passa, todo mundo vai tampando os olhos. Ele não começou a gritar: gente, eu vi a glória de Deus, olha, eu sou profeta, sou pregador, sou cantor. Não, as pessoas viam o brilho na vida dele. Você não precisa contar nada para as pessoas do que você é. É Deus que vai mostrar para as pessoas aquilo que ele te fez. Quantos querem ver a glória de Deus aqui comigo hoje? Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus.
A nuvem da glória de Deus está sobre essa igreja aqui. E eu quero ver Jesus começar a tocar a sua vida aqui agora com poder, irmão. Só que Deus só vai tocar aqueles que já pagaram o preço para ver essa glória. Alguém, por gentileza, tira esses pedestrais aqui da frente para mim. Tira esses pedestrais aqui da frente para mim. Nuramandarabacharabacandarabacandarabachandaraya. Laramacarabachuni mihai sumberai. Kaliamaso rivais nemagawe. Yagasoma chamagawara basurerai. Eu trabalhando desta maneira. Rikiaso truflais negawere besamai. Muitas dúvidas. Chagamado semaiti e somarabaga. Muita tristeza. Rica chomeu isso e fai tuné. Mas eu estou operando no meio do meu povo. Chagamandara sumi haitu. Já estou eu curando. Kamagaso meri Já pesh. estou eu renovando. Nerasoria makiobe. Já estou eu abrindo porta. Rishomega haiti. Caminho onde não tem. Timagorama. Mais grande tem sido a murmuração. Ribeshomena haiti. Mas estou eu trabalhando desta maneira. Iga haiti eso. Para que saiba Vira bala. que eu estou nesta reunião. Candoete ria. Aguarda somente Rica o choma. meu trabalhar. Rebala E suni. eu deixo a minha paz. Aragashomarabassuri biandarabasharamakanda. Queres ver a glória do Senhor? Está na hora de você receber um pouquinho da glória de Deus, irmão. Coloca a Bíblia no banco, descruza o braço, para de babar de sono. Se solta agora, porque Deus vai chacoalhar a tua vida aqui. Eu falei para Deus: Jesus, eu vou pregar contra o diabo nessa noite. Satanás às vezes se aproveita do momento que a gente abaixa a guarda e ele vem dizer que a gente não presta. Quem não presta é você, Satanás. O povo de Deus tem valor. Quantos aqui querem sentir um pouquinho mais da glória de Deus? Quantos crentes aqui querem nessa noite ter uma nova experiência com o Espírito de Deus, que já é batizado com o Espírito Santo? Eu quero que você saia do seu lugar e fique de pé aqui na minha frente, ó. Agora, você que quer ter uma renovação no teu ministério, quer ter uma renovação na sua vida, quer que Deus confirme a chamada na sua vida, você que está pagando o preço, fique em pé aqui na frente. Ai, aqui, fique aqui em pé. Daqui a pouco eu vou convidar quem não é crente. Agora é para você. Wagner, um hino de fogo, prepare aí. Venha se aproximando, irmão. Venha se aproximando. Venha se aproximando, venha se aproximando. Eu quero ver. E olha, se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida agora, hein? Vem chegando aqui. Aleluia. Você quer receber a glória de Deus? Aleluia. Quantos querem, levante as suas mãos para si. Fique com as suas mãos levantadas. Aleluia. Senhor, manda a tua glória aqui, Senhor. Lugar. Vejo o anjo em nosso meio. Deus, mostra a tua glória, Senhor. Deus visita o seu povo, como em Jerusalém, como lá esteve, aqui está também. Se prepare para ver a glória de Deus. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Sua presença já senti. Hoje aqui vai operar, por isso eu canto. Receba Deus está neste lugar. Receba a glória de Deus. Receba a renovação do Espírito Santo. Pode começar a falar em outras línguas aí, no nome de Jesus Cristo. Algo diferente aconteceu. E aqui no púlpito tem glória? Tem glória aqui no púlpito? Olhos tem glória aí na mocidade, ciclo de oração? Seja a igreja se tem glória aí, senhores. Deus usando a tua unção e o Espírito visitando a cada irmão. Você por este Brasil afora, se prepare para receber a visita de Deus. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar.
Sua presença já senti, hoje aqui vai operar. Por isso eu canto, Deus está neste lugar. Se prepare para ter uma nova vida com Deus. Deus está neste lugar. Deus está aqui. Deus está neste lugar. Sua presença já senti, hoje aqui vai operar. Por isso eu canto, Deus está neste lugar. Quer pular, pula. Por isso Quer bater, eu pode canto, Deus está neste lugar. Meu Deus. Você já está preparado para receber? Isso aí foi só o começo. Quer receber mais? Quer receber mais?